perto estás, cuidas de mim, e até os meus erros nada são diante do teu amor. Quero seguir a luz, quero imitar Jesus, quero alcançar os sonhos que o Senhor tem pra mim. Quero seguir a luz, quero imitar Jesus, quero alcançar os sonhos que o Senhor tem pra mim. Quero seguir a luz, quero imitar Jesus, quero alcançar os sonhos que o Senhor tem pra mim. E para você que ficou aí com desejo de conhecer mais a palavra de Deus, que está aí com sede da palavra e não sabe, mas como é que eu começo? Como é que eu faço? A gente vai tentar explicar para você como é que faz o estudo bíblico. Curte aí! Jane, a palavra de Deus é fantástica, né? Cada vez que a gente lê, a gente encontra algo novo. Ela se renova cada dia, né? Que a gente vai Eu vivendo. penso- Agora, Começaram? Bem, a gente marcou o horário pra começar o estudo bíblico, a gente logo mandou ver, né? Não, mas a gente tava esperando, a gente tava só partilhando sobre a palavra de Deus. Já rezarem? Oi? Já Estava rezarem? esperando você conduzir a oração pra gente começar. Mas não é verdade, gente, que a gente é cercado por muitas palavras, por muitas vozes. Mas a palavra de Deus, a voz de Deus que se expressa na palavra, é aquela que pode nos levar ao caminho certo, ao caminho da felicidade e da vida plena. Exatamente, a gente só começa a amar a palavra de Deus e aquilo que Deus nos fala se a gente conhece. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, por isso que nós precisamos nos empenhar mesmo em aprender, em ler, conhecer o amor de Deus, que nos fala tão forte, né? A cada vez que a gente lê a Bíblia, Não, né? vocês estão... né? Sabe o que o Cat diz sobre a palavra de Deus? Não. Que ela é uma carta de amor de Deus para nós. É verdade, Não é é isso mesmo? mesmo. André, mas como que é a sua experiência com a palavra de Deus? Seguinte, vou explicar. Na minha correria como mãe, né, esposa, dona de casa, então nem sempre eu consigo fazer tipo um capítulo de estudo da palavra, como o padre nos aconselha aqui no livrinho A Bíblia no Meu Dia a Dia, momento merchan, mas não é merchan não, é porque a gente gosta de mostrar aquilo que realmente é bom, que pode nos ajudar na nossa caminhada com Deus, né? Eu não consigo, né, ter ali meia hora, 40 minutos, gente, na minha realidade não dá. Mas eu procuro a cada dia, pelo menos que seja assim um versículo, para que eu possa ruminar ali. A ruminação da palavra já é um outro processo que o padre ensina, depois que a gente já tá bem craque assim, né, no estudo da Segunda palavra, fase, né? a segunda fase, de você saborear aquele pequeno versículo e tentar trazer ele para a realidade que você tá vivendo. Então assim, na maioria dos dias é assim, sabe? Eu vou para um retiro, vou para um momento mais intenso com Deus, aí sim, eu consigo ter lá meu tempo, às vezes faço até 2, 3 capítulos de uma vez, sabe? Porque é gostoso, né? É muito gostoso, você vai mergulhando na palavra, ela vai te instruindo, você vai vendo que ela vem de encontro àquilo que você está vivendo, porque a palavra diz, né, a palavra de Deus é viva, então ela realmente se traduz na nossa vida. Isso que você falou é muito legal, porque o próprio Padre Jonas, ele diz que a palavra de Deus é como um processo digestivo, não é? A gente não encontra tempo para almoçar, mesmo que tá na correria, eu faço um lanche rápido, mesmo que correndo, eu preciso comer. E a palavra de Deus é assim, a gente se alimenta e ela vai fazendo esse processo digestivo interior na nossa alma e vai nos transformando, vai nos fortalecendo, vai nos curando, vai nos ensinando. Por isso, a palavra de Deus diária, ela é essencial, mesmo que seja breve. Eu tenho 3 minutos que eu me alimente dela, ela vai fazer toda a diferença. O importante é não deixar de fazer. Aí, Seja por isso, um discípulo. agora a gente vai pôr isso em prática, ao vivo e a cores, para todo o Brasil, usando esse método, qual a gente vai ensinar um pouquinho vocês como que ele faz. Um método muito simples, mas muito eficaz. E a gente começa Rezando, né? Porque E o Espírito Santo. exatamente, é interessante que a gente não faça pelo nosso próprio entendimento simplesmente humano, mas que o Espírito Santo venha abrir a nossa inteligência para acolher tudo aquilo que a palavra pode nos falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Nós te pedimos, Espírito Santo, que venha tocar as nossas capacidades intelectuais, o nosso coração, nossos sentimentos, pensamentos, nos dar essa abertura para que possamos acolher, nos dar a capacidade de compreensão e nos dar a capacidade, principalmente, de colocá-la em prática. Ajuda-nos, Espírito Santo, olha o desejo sincero do nosso coração e vem em nosso auxílio. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você tem mais tempo, você pode fazer uma oração maior, né? A gente fez aqui breve, porque a gente tem que correr para poder aí falar cada parte aí desse estudo bíblico. E a gente vai começar por aquele livro que nos é indicado pelo Monsenhor Jonas, que é a primeira carta de São João. Interessante, porque às vezes a gente pensa que tem que começar do Gênesis, isso né? é importante. Mas não, nós vamos para a primeira carta de João, porque é uma carta muito amorosa. Então, é capítulo 1, e hoje de maneira especial a gente vai começar do versículo 5 ao versículo 10, por causa do nosso tempo, por isso que a gente vai fazer um pouquinho mais breve, tá bom? Então, João, primeira carta de São João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Você lê pra gente, Jane? Claro. A nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Continua daí. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É importante a gente ter aqui o nosso material. Claro, primeira coisa, a Bíblia. Em segundo lugar, você tem um caderno para você poder colocar e escrever, porque é interessante. Quando a gente escreve, a gente se apropria, né? A gente consegue ser mais concreto. Então, Bíblia, caderno e caneta. Gente, não tenham medo de riscar a Bíblia de vocês, porque quando a gente risca, a gente frisa bem ali naquele versículo, parece que fixa mais, né, na nossa mente, no nosso coração. Então não tenha medo de riscar a sua Bíblia. Então a primeira coisa que a gente vai procurar, que o método nos ensina, é Promessas. Eu ia começar com os princípios eternos. Mas essas são as promessas. As promessas. Porque a promessa é aquilo que é mais gostoso para nós, né? É uma promessa de Deus para nós. Então, nossa, Deus está me prometendo vida eterna. Que legal! Então vamos lá. Vamos lá, onde a gente encontra uma promessa Eu aqui? achei uma no versículo 7. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus nos purifica de todo pecado. É uma promessa. Uma grande promessa. Ótimo. Vamos lá. Segunda, então a gente pode anotar essa promessa. Vamos lá? Promessa. Beleza? Segunda coisa que nós procuramos, segundo o método... Depois nós vamos ver qual a letra mais bonita, viu? Não, eu já perdi. Então eu já perdi. Mas eu entendo e Jesus entende. A segunda coisa que nós procuramos é uma ordem, né? Ordem já diz. É uma ordem que Deus nos dá. Então assim, é importante também a gente frisar, galera, que nem sempre a gente vai encontrar uma promessa, uma ordem e um princípio eterno na passagem que a gente for ler. E às vezes num capítulo você pode achar, tipo assim, 4 promessas, Sim. e nenhuma ordem, 3 princípios eternos, né? Às vezes não é só um de cada um. Não, é variado. Às vezes não tem nenhuma ordem, às vezes não tem nenhuma promessa, às vezes só tem princípio eterno e assim vai. Por exemplo, nessa parte que a gente leu, né, Jane? Não tem nenhuma ordem explícita, Não tem né? nenhuma ordem. Mas aí é legal... Mas nós vamos mostrar uma ordem que nós temos aqui, ó, que eu já tinha visto, cadê agora? No início do versículo 2. Versículo 1. Só um exemplo para você entender. Aqui diz assim: filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis.
Isto é uma ordem, ele está nos dizendo. Ó, Muito bem, agora o terceira princípio parte, eterno. princípio eterno. Aí é importante a gente só salientar o que é o princípio eterno. É aquilo que não muda. Não É e muda. pronto. É uma lei que Será? rege o reino, né? Que conduz o reino de Deus. E a gente já tem um exemplo no início, no versículo 5, ó. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Pronto, é isso, basta, ninguém pode mudar. nunca mudará. Nunca mudará. Deus nunca fará comunhão com as trevas, porque Deus é luz. Então a gente anota isso também. Princípio eterno. Bom, e agora? Agora vem a parte mais importante, Qual é, gente? que é colher aquilo que é a mensagem de Deus. O que mais ficou marcado aqui pra gente? E como colocar isso em prática? Porque a gente precisa viver a palavra, senão não adianta de nada, né? Mensagem de Deus para Mensagem mim de hoje. Deus pra mim hoje. Qual é a mensagem? de Olha, eu Deus? tiro uma mensagem para mim aqui. Que nós somos filhos da luz, porque nós somos filhos de Deus. Então, nossa vida, nós não podemos ter comunhão com as trevas, com o pecado. Então, eu preciso lutar diariamente contra o pecado, porque eu sou filho da luz e não filho das trevas, da escuridão. Ótimo. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O pecado realmente traz as trevas para a nossa vida e a gente precisa então estar sempre em constante combate com o pecado. Aí a importância da confissão, da reconciliação, para que Deus possa mesmo habitar em nós, a luz de Deus possa refletir em nós. E agora, como colocar em prática isso, né? Na minha vida hoje, eu preciso andar na verdade. Então, esse é o segundo ponto. Então, É o primeiro foi segundo mensagem de ponto. Deus para mim. Isso. Segundo, como colocar em prática na minha Colocar em vida. prática. Então, eu preciso andar na luz, na verdade. E Eu o que é andando andar na verdade? Viver a verdade com o outro, do amor, o respeito. Evitar né? mentiras. Evitar mentiras. Porque aí como aplicar é muito prático, né? Coisa Concretamente. concreta, né? Então, às vezes, você tem o vício da mentira. É hora de romper com isso, né? Pronto, tá feito o nosso estudo bíblico. Viu só? A gente fez de uma maneira rápida aqui, mas quem sabe é o tempo que você tenha. Mas viu como dá certo? Como você pode se debruçar na palavra e se alimentar? Foi um banquete aqui. E se você puder fazer com alguém, com um colega, com um amigo, melhor ainda. Às vezes é bom fazer sozinho, mas é muito bom você estar podendo fazer junto com os outros. E o que nos orienta também é no final que a gente termine rezando. Pedindo que essa palavra ela caia no nosso coração e produza bons frutos. Por isso é isso que nós te pedimos, Jesus. Que a tua palavra se torne concreta nas nossas vidas. Que nós sejamos filhos da luz e não tenhamos comunhão com as trevas. Dai-nos força e Espírito Santo para lutarmos contra o pecado. Amém. Amém. Valeu, companheiras! Ó, foi ótimo. Vamos marcar outro dia para fazer Bom, estudo? alimentada a alma, agora a gente pode ir lá pra dentro pro gostei, lanchinho que eu curti. preparei Você enquanto preparou? vocês aqui, né? Qual é o prato do dia? Qual é o prato do dia? Sanduíche. Ótimo, com suquinho vai bem, né? Pelo menos um sanduíche. Aquele de atum, de peixe, aquele bem cheiroso. Chegou o momento tão esperado, nosso quadro Confidências. E hoje nós temos uma pessoa super especial, para mim particularmente falando, né? Uma grande amiga. Muito bem, que legal. E já quero chamar ela, né? Fernanda Soares. Obrigada. Bem-vinda. Também Ela quero que é cumprimentar porque eu acho ela muito missionária, legal. Os meus amigos. Apresentadora do Revolução Jesus. Bem-vinda, Fer. Obrigada. Seja muito bem-vinda, viu? Hoje nós Obrigada. vamos conhecer um pouquinho mais da história da É, a Fernanda. Fernanda que é uma pessoa aí pública, né? As pessoas veem ela no programa, mas agora a gente quer entrar um pouquinho mais profundo aí na sua história, Fernanda. Afinal de contas, nós queremos saber dos feitos de Deus aí na sua vida. Isso Amém. mesmo. Vamos lá? Vamos rodar essa roleta aí? Ah, eu que rodo? Você Isso, que você roda. que roda, que a Certo. responsabilidade é toda sua. Manda ver. O que vem por aí? O que a roleta nos reserva? Grande sonho. Diga aí pra gente, Fernanda. Qual o grande sonho? Isso. A gente tem tempo para pensar, né, Dani? Sim, pode refletir. Sinta-se livre. Acho que um grande sonho hoje, assim, na minha história, é me casar e ter os meus pais no meu casamento. Esse é um grande sonho. Concretizar o meu estado de vida, né, com o Guilherme e poder ter a presença do meu pai e da minha mãe. Tchan, 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 tchan. Vamos ver o que reserva a roleta. Opa, vamos lá, tá perdendo a velocidade, mas ela... Opa! Nossa Senhora! Para onde? Para onde? Um momento inesquecível. Inesquecível. Conta pra gente. Inesquecível.
ter tido vários, São né, Fernanda? vários, Mas- eu ia falar. A gente tem que escolher. Tem alguma parte que vocês gostariam de saber? Não sei, no aspecto missionário, no aspecto familiar, porque são Pode ser vários. mais recente aí que você lembra. Momento inesquecível. Mais recente, meu noivado. Então, foi um momento inesquecível. Eu fiquei noiva, né, com o Guilherme Zaparoli. E foi um momento, assim, que marcou a minha história, que está prestes a se concretizar no meu estado de vida. Então, de fato, esse dia, né, dia 9 de maio de 2015, ficou inesquecível. E quanto tempo já dessa experiência aí que vocês estão vivendo juntos? Quanto tempo já tem? Nós Até- estamos no mês de setembro, né? Isso. É. Então, porque tem que contar, né? Maio, junho, julho, agosto, 5 meses. Já tem 5 meses Vocês são que noivos. nós somos noivos, né? Mais de 3 anos de namoro e quase 4 anos já de história, né? Tem uma boa caminhada já. Que legal, bom saber. Muito bom. Vamos rodar de novo, Fê? De novo. Anda aí. Dizendo que você, de fato, é essa mulher que busca cada Opa! vez mais a vontade. Até na correria do tempo também, né? Resolvi parar e mandar um vídeo aí pra você, Fernanda, dizendo que você, de fato, é essa mulher que busca cada vez mais a vontade de Deus, né? Tá um pouco escuro, deixa eu ver se melhora. Busca a vontade de Deus, uma mulher determinada. Acho que a característica que mais te define é a determinação. Você luta por aquilo que você quer. E eu acredito que uma pessoa que, de fato, é de Deus, ela luta sempre por aquilo que ela acredita que é a verdade. Então, tamo junto. Deus abençoe. Revolução Jesus. Companheiro de missão, Tá Fernanda! certo aí, Adriano Gonçalves. Diz pra gente, quem é o Adriano Gonçalves na sua vida hoje O como Adriano missionário? é aquele que me chamou, me convidou, né, em 2008, eu era discípula, para fazer parte da missão do Revolução Jesus apresentando o programa. Na época eu não tinha, acredito que digamos que uma estrutura emocional, psicológica para assumir de cara essa missão. Então, a princípio eu disse não, né? Então eu fiquei de 2008, 9, 10 com o meu não, né? E ele esperando, semeando, respeitando. Em 2011 eu dei o meu sim, né? Falei, chegou a hora, agora eu posso assumir. E aí ele pediu que eu fosse essa identidade feminina dentro da evangelização jovem, né? Ele como essa figura masculina. Então ele é meu companheiro de missão aí desde 2011, né? Muitas missões, apresentações, encontros com Deus, com o jovem. Não imaginávamos que estaríamos na Jornada Mundial de Juventude no Rio em 2013, anos depois, representando, né, a juventude católica do Brasil. Então, assim, ele é essa pessoa que, como Moisés, digamos, bateu na pedra e foi jorrando água, né? Então, o livro que eu escrevi, A Mulher Segundo o Coração de Deus, também teve aí essa motivação da parte dele. Então, ele é essa pessoa que me impulsiona na missão de evangelizar, e principalmente com o meu público-alvo, que é o jovem. É bonito perceber, né, Fer, que Deus coloca pessoas na nossa vida e nós, como missionários aqui na Canção Nova, vivemos essa dimensão. Temos muitos irmãos, né? E mais do que a gente escolher uns aos outros, Deus nos escolheu, nos chamou primeiro e aqui dentro a gente faz essa escolha. Não, eu assumo você como irmão, no caso do Adriano como companheiro de missão também, né? E aí você colhe tantos frutos. Deus nunca nos deixa só, até na nossa Nunca missão. nos Sim, deixa é só. verdade. A gente vai auxiliando o outro, né? Naquilo que Deus nos pede e tudo mais. E assim, vale a pena, né? Você dizer o seu sim, mesmo com medo, né? Daqueles projetos, convites que a gente vai recebendo, né? Na Missão Canção Nova. E eu não me arrependo, né? Então, valeu, Adriano, né? Aí pelas palavras. Deus abençoe. Tamo junto, né? Até a nossa meta final, que é chegar no céu com mais de 1 milhão de jovens para Deus. Amém, amém. Vai ter que rodar de novo Vamos aí, rodar Diana, de novo. agora. Vai lá. Tcharam. Superação, Fernanda. Na sua história houveram muitos momentos de superação. Superação. Eu acho que essa palavra é diária, né? O superar vem diariamente, né? Acredito eu. Mas acredito que superar o fato de atender um chamado de Deus, né? De deixar, na época eu estava no primeiro semestre de faculdade de medicina, deixar meu pai, minha mãe, minha irmã, meus irmãos, né? Minhas sobrinhas.
e ter que superar uma outra cultura, né? Porque foi exigente, né? Sair dos Estados Unidos, onde eu morava, fui para lá com 1 ano de idade. Morar no Brasil, no interior de São Paulo, onde eu nunca tinha vindo. A primeira vez que eu vim na Canção Nova foi de mala para morar, né? Então, hoje, olhando para minha história, eu me pergunto, nossa, como que eu fui louca? Assim, onde que eu tava com a cabeça? Assim, que louca, né? E a minha mãe dizia para mim que ela acredita que ela tem o dom do conselho. Porque em sã consciência ela nunca teria deixado eu vir. E ela me aconselhou a fazer a vontade de Deus. Olha só. Então foi uma superação o tempo todo, desde da parte cultural até a parte familiar, até a mim mesmo, chegar, né, com a cara e a coragem e começar esse caminho vocacional, esse caminho de ser missionária na Canção Nova, que já se dão aí 8 anos, né? Então essa para mim é a maior superação da minha história até hoje. Sair dos meus projetos pessoais para adentrar numa aventura de fé, eu não sabia como que seria, e chegar onde eu cheguei. E a cada dia tendo que me superar para corresponder com esse chamado de Deus. Para alcançar os sonhos de Deus na nossa vida, a gente tem que superar, verdade, né? gente. O que a gente deixa todos os dias, né, Fê? Porque todos os dias a gente tem algo para deixar, para viver o chamado de Deus. Isso é muito bonito, né? Porque a Fernanda, jovem, pensa quando ela entrou para a comunidade. Eu Era tinha uma 19 anos. Uma menina. E olha o quanto Deus já fez, né, Fernanda? Olhando para a sua história. Que mulher Deus te transformou, né? É uma graça muito grande. Vale a pena, né? Entregar a vida para Deus. Tinha 16 anos, né, quando Deus me chamou. E não pense você, né, que a gente ficou vendo, mas eu sou muito criança ainda, né, tô na minha fase de adolescência para curtir a vida. Meu sonho era fazer 21 anos e poder viajar, né, 21 anos eu estava na Canção Nova, morando em Lavrinha, sendo missionária. Então, Olha só. são superações. E viaja muito, ó. Tá? Viajo muito agora. Então, assim, vale a pena, sim, com certeza. Que bom. Legal. Mais Última uma rodada? vez. Vai lá. Tararam, tararam. Já foi. O dia mais feliz. Dia Mais feliz da sua vida. É quase parecido com um momento inesquecível, né? São vizinhos, inclusive aí na roleta. Dia mais feliz. Eu vou escolher então dia 3 de fevereiro de 2012. Vou escolher esse dia porque foi o dia em que o Guilherme se declarou para mim, né? Foi o dia em que ele cantou a música do Ricardo Sá, Eu Sei Que É Você, e ele disse que não queria só namorar comigo, mas ele queria se casar comigo, né? E eu disse, olha, eu acho que a gente pode começar namorando para ver, né? Se vai dar certo, né? E ele, não, tudo bem, eu não tenho pressa. O tempo dirá que a minha intenção não é só namorar, mas é me casar com você. Então, esse foi o dia mais feliz, em que depois de 6 anos solteiro, esperando em Deus, renunciando a algumas paixões que não eram aquilo que Deus tinha para mim, eu esperar durante esses 6 anos a pessoa que é o Guilherme, quem ele é, com todas as suas qualidades, suas limitações. Mas, assim, ontem eu escrevi uma carta para ele e dizia, né, depois da minha colação, eu me formei recentemente em jornalismo, né, em agosto, e eu dizia para ele que a palavra que me vem é gratidão. Né, gratidão porque por todas as vezes que ele estudou comigo, que ele acreditou em mim, que ele me levou na faculdade e me buscou. Gratidão por me apoiar nos meus sonhos, por não medir esforços em me ver feliz, e em ver meus chilique, né, minhas lágrimas, e mesmo assim querer continuar comigo. Então, assim, o dia mais feliz foi com certeza essa declaração de amor que ele fez. E é bonito porque o Guilherme é totalmente apaixonado pela Fernanda e vice-versa, né? Tá na cara que sim. Tá na cara que isso é muito latente nos dois, né? E uma coisa que eu acho muito bonito que a Fernanda sempre diz, que o Guilherme é o Cirineu na vida dela. Olha só. Que ajuda ela a carregar a cruz a cada dia. Como nós precisamos, né? De pessoas assim, que nos ajudam, porque não é fácil viver essa vida em nenhum lugar, na Canção Nova, fora. Nós precisamos dessa pessoa. E o seu namorado, seu noivo, é essa pessoa tão próxima que te ajuda, que te leva para a vontade de Deus. Sim. Isso é muito bonito. Nós precisamos ver isso nos nossos namoros, né? Precisamos ter pessoas assim. Deus abençoe. Olha lá. Valeu aqui Falando mais uma vez nele. participando do programa, mas dessa vez de uma forma diferente. Neste momento quero homenagear a minha noiva, Fernanda Soares. Meu amor, eu te amo muito e quero te dizer que desde que você entrou na minha história,
tudo se transformou. Como aquela música que eu me declarei para você, realmente, desde que você na minha vida entrou, tudo foi sendo transformado. Se hoje eu sou o homem que sou, se hoje eu sou o missionário que eu sou, foi porque você está na minha vida. Porque você me motiva, porque você me impulsiona, porque você me ama e porque você faz com que eu dê os passos. Muito obrigado por você me permitir viver um pouco ao seu lado também, cada dia mais entrando na sua vida, entrando na sua história. Te amo muito e com certeza quero me casar com você, quero constituir uma família e quero que nós sejamos felizes para sempre. Deus abençoe, te amo mais uma vez, te amo, te amo, te amo. Legal, gente! Olha que coisa boa, hein? Tá aí, né? Ele traduziu e confirmou o que você disse, né? Confirmou. Ô, Fê, você disse uma coisa muito interessante aí, né? Essa questão da espera. Você esperou 6 anos em Deus. Eu tenho certeza que muita gente em casa, muitos adolescentes, meninos, né, rapazes, moças, também esperam por este dia feliz, de encontrar uma pessoa especial. E que é custoso, né, que às vezes a demora parece ser eterna. O que você diria? Que recado você deixaria e que dica você daria para viver bem um tempo de espera? Não na passividade, parado, mas agindo. Tem até um artigo que eu escrevi no portal Canção Nova e está no meu livro, Como Escolher um Namorado, né? E eu vou dizer um pouco disso. Eu acredito assim, para cada coisa há um tempo, cada pessoa tem uma história, não dá para você se comparar com as pessoas. Deus tem uma história para você. O que é preciso nesse tempo de espera é você valorizar você, o seu corpo. Você é o seu corpo. Então, se você espera na castidade, nessa luta mesmo de se conhecer, de conversão, busca em Deus. Eu me lancei em Deus. Virei missionária, fui evangelizar, fui pregar, fui ajudar as pessoas. Eu não fiquei parada, como você disse, esperando cair do céu. Nesse meio de me colocar a serviço, e sempre com pessoas, amigos, jovens, o Guilherme estava também evangelizando através do Revolução Jesus. Nós ficamos 1 ano sendo irmãos, missionários, mas sem sentimentos. Então, o sentimento veio numa missão tempo depois. Ou seja, o que eu quero dizer? Pode ser que essa pessoa está do seu lado e você nem sabe que é ela, mas no tempo certo o sentimento vai florir, desde que você tenha a reta intenção de conhecer os valores, a amizade, de ver se realmente vale a pena. É com essa pessoa que você gostaria de discernir se você quer se casar. Mas acho que o segredo maior é você se respeitar, respeitar o seu corpo, vivendo a castidade, esperando. E olha, se é a sua vocação, o seu chamado, vai chegar na hora certa, né? Para cada José, o Padre Jonas fala, tem uma Maria. Para cada Maria tem um José. Para você receber o seu José, você precisa também ser uma Maria, né? Eu costumo dizer. Legal. Né? Precisamos ser princesas, porque somos filhas do rei, filhos de Deus. E esperando os príncipes, filhos também deste rei de Deus, né? Então a pergunta é, como você tem se comportado? Você tem sido essa princesa, essa Maria ou não? Se não, é tempo de recomeçar, retoma aí. E se sim, continue esperando que Deus tem o tempo certo. Hoje tá cheio de coraçõezinhos, tá parecendo o programa do Dia dos É Namorados. mesmo, praticamente, né? Ter mudado, né? Programa In Love. O China aqui, a Fernanda e o Guilherme, todos esses corações. Muito romântico. Mas também, né, para deixar a gente aí nesse desejo de esperar e fazer cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Fê, muito obrigada pela sua participação. Valeu. Eu acredito muito que a galera de casa curtiu conhecer um pouquinho mais da Fernanda. Pra gente também foi muito bom. Mas o programa tá chegando ao fim, Não, gente. fim, não é o quadro só que acabou até aí, ó. Não, gente, já deu 1 hora de programa e tá Não, acabando. esse relógio tá errado. O seu relógio já deu 1 hora, o meu não deu, não. Tá tudo errado aí, Ó, a galera, direção. aí, ó, a galera da música já tá entrando. E vamos de música. Deus abençoe. Valeu, Beijo. gente. Ó, Tchau. valeu! A gente encontra no Beijo. Facebook, hein? Bem da hora. Vem dançar com a gente, Fê. Pode falar, pode zoar, não ligo para o que você vai me dizer. Eu quero mesmo é ser de Deus e te mostrar que isso é muito bom. Pode falar, pode zoar, não ligo para o que você vai me dizer. Eu quero mesmo é ser de Deus e te mostrar que isso é muito bom. Tem muita gente por aí achando que eu sou careta e que tô por fora porque sou cristão. Mas meu amigo, não se ofenda, eu vou te dizer, quem tá por fora é você que não conhece a Deus.
vai me dizer: eu quero mesmo ser de Deus e te mostrar que isso é muito bom. Pode